No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Meg quase fez o seu irmão perder a virgindade. Após um tempo fissurada em um garoto da escola, Meg conseguiu finalmente arrumar coragem para falar com ele, mesmo sabendo que não tinha nenhuma chance com o mesmo. E para surpresa de todos, o garoto resolveu aceitar o seu convite para sair. Durante isso, além da Meg resolver lhe beijar após terem saído juntos, ele inesperadamente chegou a revelar que era gay. E não apenas isso, mas que também era apaixonado pelo Chris. E então, Meg resolveu usar o seu irmão para se aproximar do garoto, e acabou passando de todos os limites. O episódio começa no colégio de Quahog, aonde Meg e suas amigas estavam lanchando no refeitório. Ao mesmo tempo, um garoto chamado Kent acaba passando por ali. E com isso, Meg rapidamente começou a falar umas coisas sobre o mesmo. Vendo que Meg ainda estava fissurada nele, uma de suas amigas lhe aconselha que fosse chamar o garoto para sair, já que o pior que poderia acontecer seria ele recusar. E após falar que isso obviamente iria acontecer, Meg chegou a imaginar uma cena, aonde ela e o garoto estavam em uma espaçonave. E como o planeta Terra foi totalmente destruído, os dois precisariam repovoá-lo. Ao mesmo tempo, Meg acabou se engasgando com uma salsicha, mas felizmente conseguiu respirar pelo nariz. De volta em casa, enquanto Peter comentava com a Lois que ele precisaria cobrir o turno em uma lanchonete para uma amiga. Pode me fazer 2 ovos mexidos com torrada? Adão e Eva numa jangada destroçada. Stewie acaba chegando ali, e resolve chamar o Brian para ler o diário da sua irmã. E durante isso, eles percebem que Meg costumava escrever bastante sobre um garoto do colégio, o que poderia significar um caso claro de obsessão. Após o término das aulas, Meg resolveu se despedir de suas amigas. E no caminho para casa, acabou se distraindo mais uma vez com o Kent. O que logo em seguida resultou com um acidente. Mas por alguma razão, o destino do prefeito coincidentemente era aquela mesma árvore. Momentos depois, ao ser questionada pelas suas amigas sobre o seu estado, Meg responde que não poderia mais se distrair assim, e então finalmente iria chamar o garoto para sair. Já de noite, enquanto arrumava coragem para fazer a ligação, Meg resolveu pedir uns conselhos para sua mãe, o que no final das contas não foi uma das melhores ideias. Até que finalmente, Meg decide ligar para o Kent. E após o garoto ter conseguido se lembrar quem era ela, Meg resolveu lhe convidar para sair qualquer dia. E para surpresa de todos, ele inesperadamente respondeu que sim. E em seguida, Meg logo não conseguiu disfarçar o quanto estava feliz. Mais tarde, no cinema de Quahog, os dois resolveram sair para assistir um filme. E durante isso, quando percebe que vários casais estavam se beijando, e até mesmo fazendo outras coisas ali na sala, Meg decidiu dar o primeiro passo naquele momento, mas não chegou a ser correspondida. Um tempo depois, após terem assistido ao filme, Meg rapidamente decidiu dar o segundo passo. Porém, além de descobrir que ele não pretendia fazer isso, Kent também revela que era gay, e que se sentia atraído pelo seu irmão. Mas infelizmente, Stewie acabou escutando a conversa, e com isso chegou a pensar que o Kent estivesse falando dele. Momentos depois, enquanto Meg estava chorando, Peter e Brian faziam de tudo para não serem percebidos por ela. Mas no final, Brian acabou sendo traído pelo seu amigo. E por mais que se recusasse a conversar com ela, logo foi convencida do contrário. E chegou até mesmo a lhe dar um conselho para lidar com o mesmo garoto. Essa passou muito, muito perto. No outro dia, enquanto Chris e os seus amigos estavam no refeitório, Kent acaba chegando ali, e então resolve se sentar com eles. Em seguida, como foi revelado que se sentia atraído pelo Chris, Kent decidiu lhe convidar para sair qualquer dia. Mas inesperadamente, acabou sendo puxado pela Meg, que por ainda não acreditar que ele era gay, resolveu lhe convencer que poderia ser totalmente hétero. Mas como já era esperado, não conseguiu obter sucesso. Além disso, também descobrimos uma coisa a respeito dela. De volta em casa, Brian e Stewie conversavam sobre o suposto namorado da Meg, e a sua estranha atração pelo irmão dela. Ao mesmo tempo, Brian acabou revelando que talvez por causa do tamanho do seu órgão genital, pois era obviamente o maior da família, o garoto logo chegou a se apaixonar. E por achar que estivesse falando dele, Stewie no mesmo momento ficou bastante feliz. De volta no colégio, Meg ainda continuava fazendo de tudo para fazer com que o Kent namorasse ela. E após ter ficado totalmente louca por causa disso,
Ele não se considerava mais o seu amigo. Um tempo depois, enquanto Meg estava bastante triste, suas amigas resolveram lhe perguntar qual era o problema. E por mais que estivesse tentando, não poderia tirar o quente de sua cabeça. Em seguida, ao falar que se pelo menos soubesse como era ficar com ele, poderia finalmente deixar o assunto de lado. Ao mesmo tempo, ao receber uma sugestão do que poderia fazer em relação a isso, visto que o Quente gostava do seu irmão, Meg acabou cogitando essa possibilidade, e então iria pedir ao Chris para se relacionar com o garoto, para que depois ele contasse como havia sido a experiência. De volta em casa, ela resolve ir falar com o seu irmão. E após o lembrar de um cartão de aniversário de 9 anos que recebeu, Meg decidiu acrescentar algo a mais no cartão, o pedindo para fazer umas coisas com o Quente. O que ele obviamente não chegou a concordar nem um pouco, e afirmou com todas as palavras que jamais faria algo assim. Em seguida, Meg discordava de suas palavras, ao mesmo tempo em que mudava sua expressão. Momentos depois, ela resolveu ir até a casa do Quagmire, com o intuito de arranjar alguns comprimidos para fazer uma certa pessoa dormir por um tempo indeterminado. E conhecendo o Quagmire e todos os seus feitos absurdos, ele não poderia deixar de ajudar uma garotinha com aquele problema em específico. Pode deixar, valeu. É disso que eu tava falando. Não só faça, ensina a fazer. No outro dia, Meg conversava com o Quente, e resolveu lhe contar que o Chris finalmente gostaria de se relacionar com ele. E após revelar que o seu irmão estaria dormindo durante a relação, o garoto logo fica surpreso, pois não conhecia esse lado dele. E segundo ela, até mesmo seu pai sentia medo do Chris. Volte a dormir, pai. Tá bom. Você é muito importante pra mim. Já de noite, Meg resolveu fazer um suco para o seu irmão, e em seguida misturou com os comprimidos que pegou com o Quagmire. Durante isso, ao descobrir que o Chris estava em seu quarto, e que ele decidiu lhe presentear com uma foto bastante especial, Meg rapidamente mudou seu comportamento. E além disso, resolveu se livrar do suco despejando naquela planta. Mais tarde, enquanto estava em seu quarto, Chris inesperadamente acabou recebendo uma visita. E após a Meg chegar ali, e finalmente revelar o que pretendia fazer com o seu plano, os dois obviamente ficaram bastante furiosos. Em seguida Quente decide ir embora. Um tempo depois, ela aparentemente estava bastante arrependida do que quase poderia ter feito. Vendo isso, Brian resolve ir conversar com a Meg. E fala sobre o que ela chegou a fazer para conseguir o garoto, mas felizmente ainda tinha uma ótima impressão sobre ela. E só precisaria voltar lá para fora, e achar o homem certo que poderia fazê-la feliz. Porém, ao ser questionado a respeito disso, Brian continua falando que ela só precisaria de um cara que cometesse um ato não muito inteligente em uma noite de bebedeira. E depois de se relacionar com o mesmo, e ter conseguido engravidar, poderia tê-lo para o resto de sua vida. E no final, Meg resolveu lhe agradecer pelo conselho.